الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه بخاري قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, vamos falar hoje do tema que somos muito exortados no Corão. O profeta sallallahu alaihi wasallam tanto enfatizou que é o controle e o cuidado que todos nós temos que ter com a nossa boca ou a nossa língua. Cuidado com a tua boca, ela poderá te levar ao inferno. Ou não condene as boas práticas do pecador, entre aspas. Uma mulher que usa adequadamente, usa até pardá, lenço, vestuário islâmico, e nós vemos essas pessoas em algum momento a transgredir uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Pecou, fez algo que não nos agradou. Então nós dissemos nesta situação, o que adianta ela vestir esse pardá? O que adianta pôr lenço? O que adianta estar no masjid no primeiro saf? O que adianta? Não é? Até sai tabligh jamaat. O que adianta? Eu que não faço isso, não cometo esse tipo de pecado. Este tipo de comentário pode nos levar ao inferno. Cuidado com a tua boca, porque ela poderá te levar ao inferno. Vários exemplos iremos aqui trazer relacionados aos sahabas, censura dos sahabas, chamada de atenção do profeta sallallahu alaihi wasallam por causa daquilo que nós proferimos. Por vezes nem sequer damos conta quão grave aquilo é perante Allah subhanahu wa ta'ala. Em outras palavras, está a dizer que se ele pratica este pecado, não pode fazer salah. Se ele está envolvido neste tipo de pecado, não pode vestir adequadamente, tem que andar sendo uma mulher, como dizem, essas de pardá são as piores, não é? Do que nós que não usamos pardá. Essas que vestem toda muçulmana são piores do que nós que até às vezes estamos a chilar na discoteca. Este tipo de comentário vocês vão ouvir, não é? Parece que ela não tem este dever de vestir-se adequadamente por causa do pecado que praticou. Apesar da transgressão do servo, este mesmo servo tem a obrigação de cumprir na íntegra tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena. Vamos dar um exemplo mais prático. Nós sabemos que aquele que consome bebidas alcoólicas, o seu salário não é válido. Sabemos ou não sabemos? Se não sabia, passa a saber a partir de hoje. 40 dias o salário não é válido, assim como aquele que pratica o adultério. Não é válido. Você não pode deixar de vir para o masjid porque eu estou dentro dos 40 dias que meu salário não vai valer. Não pode. Você não vai dizer, eu não vou fazer salah porque eu cometi adultério. Não, você tem que continuar a fazer salah mesmo o teu salah não valendo. Você deve ir para o masjid e deve ter wudu. Não pode dizer, eu não vou fazer wudu porque meu salah não vale. Você deve fazer wudu, você deve ir para o masjid, você tem esta obrigação, tem toda a obrigação, tem o dever de cumprir na íntegra. Você não tem o direito de censurar a ninguém. Olha aquele, está indo no masjid, mas eu primeiro aldrabão. Engana as pessoas, mas está indo no masjid. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas a dizer, aquele bem não me paga a dívida?
Aquele pai me engana, está com aquele jubô, quando eu lhe apanhar, vou lhe cortar até aquela barba. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas a falar, a tecer este tipo de comentário? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Há vezes em que o servo profere certas palavras, nem sequer tem noção da gravidade daquilo que ele proferiu e aquilo vai lhe levar para o inferno. E por outro lado, nós vemos que palavra boa, falar bem com as pessoas, tratar bem as pessoas, dar um conforto a alguém, nem sequer imaginou o alcance daquilo perante Allah, e Allah fica tão satisfeito com ele por causa daquelas palavras lhe introduz no Jannah. Não pelo salat, zakat, jejum, não! Por causa daquelas palavras que ele proferiu, Allah subhanahu wa ta'ala lhe introduz no Jannah. Nós temos aqui um exemplo, onde Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, ele diz que eu disse ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam: akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni min an-nar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, de forma bem concisa, informe-me práticas que possam me levar ao paraíso e que me distancie e me afaste do fogo do inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: laqad sa'alta an 'azimin وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. Você perguntou algo enorme, muito grande isso que você me perguntou. Poucas palavras, mas é uma coisa muito grande que você me colocou essa questão. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ. Mas isso é fácil para quem Allah subhanahu wa ta'ala facilitou. تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou acerca dos 5 pilares. Cumpra com os 5 pilares. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam depois diz: ala ukhbiruka bi ra's al-amr, aquele que te indica o pilar, a cabeça de tudo isso, para você poder alcançar essa posição que você almeja. Então o profeta bi ra's al-amr wa amudi, os pilares de tudo isso, wa dhirwat sanami, e o ponto mais elevado de tudo isso. Então o sahaba diz: bala ya Rasulallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ra'sul amr al-islam, cabeça de tudo isso é o Islam, ser muslim, ser submisso. Wa amudi, salat, os pilares é o salat, a posição mais alta de tudo isso, não é? O ponto mais alto. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: combater pela causa de Allah, no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ala ukhbiruka bimilaki dhalika, qualquer que te indique algo que complete tudo isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa akhadha bilisani wa qala kuffa alayka hadha. O profeta sallallahu alaihi wasallam segurou na sua língua e diz: controle isto de ti, controle a tua língua. Então o sahaba perguntou: ya Rasulallah, wa inna la muakhaduna bima natakallam. Nós seremos questionados, seremos levados à justiça por causa daquilo que nós proferimos, por causa daquilo que nós falamos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: thaqilatka ummuk, que a tua mãe te perda. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim. O que fará com que mais pessoas entrem no inferno é por causa daquilo que eles pronunciam com as suas línguas. Aquilo que as pessoas falam será o motivo que levará mais pessoas ao inferno. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith chama-nos a atenção aquilo que nós proferimos. Com termos atenção, o que não te diz respeito, não fale. Não te diz respeito. Temos a passagem de Ifk, onde Aisha, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, estava sendo acusada de zina. Alguns iam comentando. Allah subhanahu wa ta'ala revela versículos do Coran e diz: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Por que quando vocês ouviram estas falácias todas, por que não disseram: isso não cabe a nós, não temos nada a dizer, isso não diz respeito a nós? Por que vocês não disseram isso? Por que tem que sempre comentar? Por que tem sempre falar vida das pessoas? Não te diz respeito, por que você quer comentar? Ainda, se fosse um comentário positivo, construtivo, ainda assim, somente vai piorar a situação das pessoas. Por que você tem que fazer isso? Tenha em consideração, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: você pode proferir algo que nem sequer imagina, poderá te levar
ao inferno. De acordo com o hadith no Tirmidhi, narrado por Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha asbaha ibn Adam", ao amanhecer logo, os membros todos rebaixam-se perante a língua e dizem para a língua: "Ittaqillaha fina", tema Allah subhanahu wa ta'ala no que diz respeito a nós. "Fa innama nahnu bik", nós dependemos de ti. "Fa in istaqamta istaqamna", se tu estiveres na linha, nós estaremos todos na linha. "Wa in i'wajajta i'wajajna", se tu estiveres torto, nós todos pagaremos consequência daquilo que tu proferes, daquilo que sai da tua boca. Portanto, este tipo de comentário que nós tecemos não é um comentário positivo, saudável, de bom agrado. As pessoas escorregam. As pessoas escorregam. Os sahabas escorregaram. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, passagem do Uhud, Yawm al-taqal jam'an, no dia em que dois exércitos encontraram. Allah diz: "Innama istazallahum ash-shaytan". O Shaitan fez os sahabas escorregarem e isso causou derrota dos muçulmanos. Na batalha de Uhud, mais do que 70 sahabas foram martirizados por causa desse escorregar dos sahabas. E Allah subhanahu wa ta'ala depois perdoou a eles. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala perdoou eles. O facto de ele desobedecer a Allah não quer dizer que ele não deve fazer salá. Aliás, este salá que ele faz vai corrigir aquele comportamento negativo. Quem está a dizer não sou eu. É o Corão que nós não conhecemos. Não conhecemos nosso Corão. Essa é a verdade mais crua. Não só o Corão, nós não conhecemos a nossa religião. Não conhecemos. Sabemos só fazer manifestação quando alguém faz caricatura. Sabemos reclamar que, olha, está um masjid, né, tem distanciamento, mas você nem sequer vem para o masjid. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salah". Recite daquilo que foi revelado para ti, né, do Corão. Allah diz: "Wa aqimi as-salah", e estabeleça o salah. "Inna as-salata tanha anil fahsha wal munkar". Subhanallah. Allah diz: o salah irá impedir da obscenidade e da maldade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Waladhikrullahi akbar", e a recordação a Allah é maior. "Wallahu ya'lamu ma tasnaun", Allah sabe o que vocês praticam. Allah sabe tudo o que nós praticamos. E Allah diz: "Wa aqimis salah", faça salah. Não é? Passagem conhecida, onde um sahaba diz: "Ya Rasulullah, aquele pratica este, aquele pecado". O profeta sallallahu alaihi wasallam diga ele para fazer salah. "O profeta, aquele faz isso, faz aquilo". O profeta: "Diga ele para fazer salah". O Corão diz: "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar". O salah irá lhe impedir de fahsha, práticas obscenas, wal munkar, e coisas proibidas. "Waladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun". Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que vocês praticam. Todos aqueles males que nós mencionamos, Allah subhanahu wa ta'ala bem conhece. E Allah diz: "Wa aqimis salah", estabeleçam o salah. Vamos aqui encontrar narrações onde os sahabas esteve envolvido em furto, roubo, práticas obscenas, adultério. Vamos encontrar consumo de bebidas alcoólicas, e eles não deixaram de ser sahabas. Não vamos encontrar outro sahaba dizendo para ele: "Olha, mas você é companheiro de Nabi, como é que você fez isso?" Não. As passagens irão nos ensinar como que os sahabas agiam na situação do gênero. E sempre que houve algo acima daquilo que era a pena ser aplicada, o profeta sallallahu alaihi wasallam imediatamente chamou a atenção relacionado a este acréscimo ou a este excesso. Temos a passagem de Imra'at al-Makhzumiyya, que roubou. Uma senhora de uma tribo nobre roubou. A pena era cortar o braço dela. As pessoas estavam: como é que vai ser cortado o braço dessa senhora de uma tribo nobre? Então, a pessoa que nós podemos enviar para interceder diante do profeta sallallahu alaihi wasallam é Usama bin Zayd, um sahabi que era muito querido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então Usama foi falar com o profeta: "Ya Rasulullah, essa mulher era uma mulher de uma tribo nobre, como é que a mão dela poderá ser cortada?" O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou tão chateado, diz: "Atashfa'u fi hadd min hududillah?"
quer interceder onde se trata da pena estabelecida por Allah. E Allah destruiu um povo quando se tratasse de aplicar pena para um rico. As pessoas eram mais suaves, não aplicavam. Mas quando se tratasse de pobre, aplicavam a pena. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, um povo foi destruído por causa disso. Temos aqui um exemplo de uma senhora que roubou. Era sahabia. Vamos dar vários outros exemplos do pecado praticado até pelos sahabas. E quem somos nós hoje para condenarmos outras pessoas? Quem somos nós? O sahabi. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a posição do sahabi, aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, viu no estado de imã. Se nós gastarmos tudo o que tivermos, ou gastarmos montanhas de ouro em caridade, com intenção mais pura, para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, não será suficiente ao gasto de um punhado de um sahabi. Se você gastar ouro, equivalente a montanhas, não será equivalente, hadith do Bukhari, não será equivalente ao que o sahabi gastar com um punhado, não é? Por quê? Porque ele gastou, ele submeteu-se a Allah em momentos mais difíceis. Portanto, a posição do sahabi, apesar de ter esta posição, escorregavam. Temos outra passagem daquele sahabi que estava a vender tâmara. O sahabi estava a vender tâmara e chegou uma senhora que queria comprar tâmara. Então ela perguntou, tem melhor qualidade que esta tâmara? Está a vender na sua loja ou em casa? Então o sahabi disse, sim, tem. Está lá dentro, pode ir ver a tâmara. A senhora foi lá para dentro, era uma senhora muito bonita. Então o sahabi não aguentou com a beleza dessa senhora. O que fez? Pegou a senhora e beijou. Mas o remorso estava patente no sahabi. Teve remorso. Diferença que existe, quando você beija uma mulher linda, você vai orgulhar, aquela dama eu lhe beijei. Sahabi fez isso e ficou com remorso. E foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta de Allah, aplique a pena. Aplique-me a pena, porque eu cometi este pecado. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aqim as-salah, faça salah, pratique bons atos, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. وأقم الصلاة طرفي الليل وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. Allah revelou versículos do Corão, estabeleça o salah de dia e de noite, porque este salah, os bons atos irão apagar os maus atos. Qual é a ordem aqui? Estabelecer o salah. Escorregavam. Veio logo o profeta, estabeleça apenas sobre mim. Temos a passagem narrada por Imran bin Hussein acerca de Imra al-Juhaniya, aquela mulher que veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, que estava grávida por adultério. Veio uma mulher grávida para o profeta sallallahu alaihi wasallam, que era Rasulallah, eu estou grávida, cometi adultério. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou o ali dela, disse para cuidar dela, disse, cuida desta senhora, quando ela der luz, traga. Quando a senhora deu luz, o ali trouxe a senhora para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith vem que ela ainda estava a carregar o bebê. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, volta até que esta criança tornar-se independente. Voltou. Quando a criança já se tornou independente, ela veio e foi aplicada a pena. Qual era a pena? Porque ela era casada, era a pena de morte. Ela foi apedrejada à morte. E o profeta fez salah para esta senhora, salat de janaza. Umar radiallahu anhu, ya Rasulallah, está a fazer salat de janaza para uma mulher que morreu por aplicação da pena por ter cometido adultério. Subhanallah, qual foi a resposta do profeta sallallahu alaihi wasallam? A diferença daquilo que nós falamos das pessoas, nós não sabemos qual é a ligação daquele indivíduo com Allah. Não sabemos. E nós condenamos, falamos, nos envolvemos no que diz respeito à honra e à posição deste. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Laqad tabat tawbatan لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم." Esta senhora fez tanto tauba, que o tauba dela fosse distribuído para 70 indivíduos de habitantes de Medina, este tauba seria suficiente para abranger a eles, seria suficiente para essas 70 pessoas serem perdoadas. Pedir perdão da senhora.
No outro hadith, demais, Al-Aslami também cometeu adultério e veio, de acordo com uma narração, ele cometeu adultério e foi falar com Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Abu Bakr Siddiq disse: você informou a qualquer outra pessoa acerca deste ato, além de mim? Ele disse: não. Então disse: oculte isso e peça perdão a Allah. Ele não estava à vontade, foi falar com Umar. Umar deu a mesma resposta. E tinha um homem chamado Hazal, conforme a narração, e este Hazal disse para ele, para mais, vai ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam desdenhou dele. Ele veio em outra direção, o profeta desdenhou 4 vezes. Então o profeta se apercebeu da gravidade daquilo que ele havia dito. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a pena fosse aplicada a ele. Perguntou: você é casado? Sim. Então pena de morte. Alhamdulillah que nós não estamos no Estado Islâmico, né? Cometeu adultério, pena de morte. Então, a pena estava a ser aplicada mais Al-Aslami, até que ele depois estava sendo apedrejado e ele começou a fugir. E veio um sahabi, tinha um osso grande, bateu nele e acabou perdendo a vida. Então estava aí um sahabi, 2 sahabis, a comentarem: olha este indivíduo, Allah ocultou o pecado dele, Allah ocultou, e ele foi revelar aquilo que Allah ocultou. Está a ter aqui uma morte de cão. Palavras exatas. Está a ter uma morte de cão. O profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu essas palavras, continuou andando, até que chegou no local, encontrou um burro morto, que já estava lá, não é, uns dias. O animal incha quando está morto já há uns dias. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou aqueles 2 indivíduos. Onde estão aqueles 2 indivíduos? Venham para aqui. Eles vieram: consomem deste animal, comam carne deste animal. Ele disse: ya Rasulallah, quem pode comer isso? O Sallam disse: aquilo que vocês proferiram daquele sahabi é mais grave do que vocês consumirem carne deste animal morto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu juro por Allah, eu vi ele mergulhando-se em rios de Jannah, mergulhando-se em rios de Jannah, pela pena que foi aplicada, pelo tauba dele. Ele foi sincero e ele foi perdoado por Allah, e ele está lá mergulhando nos rios do Jannah. Portanto, nós temos aqui esta situação que muitas das vezes nós comentamos, coisa que não nos diz respeito. Coisa que não nos diz respeito. Temos aqui 2 vertentes. Uma delas é nós não criticarmos aquele, entre aspas, pecador, não é? Apesar de ele estar no masjid, ter um vestuário adequado. Não podemos usar pretexto de mencionar estas boas práticas dele por causa daquele pecado. Nós não podemos fazer, porque nós não sabemos qual é a ligação dele com Allah. Assim como há vezes em que nós vemos uma pessoa dedicada ao masjid, mas a sua esposa não usa hijab. A filha está perdida, é uma que está a atrair a cidade toda, está a desviar as pessoas. E nós o que dissemos? Olha, mulher daquele bairro, mulher daquele maulana, marido daquela apá, olha, que exemplo está a dar. Nós criticamos isso, nós não sabemos qual é a dor que está dentro deste marido por causa da esposa não pôr lenço, por causa da conduta da esposa. Nós não sabemos se este marido está aí à noite a chorar, pedir a Allah para que guie a sua esposa, para que guie a sua filha, e você está aí a apontar dedo a este indivíduo. Você não sabe qual é a ligação deste indivíduo com Allah. Nós estamos prontos para condenar. Olha, não usa lenço, olha que vestuário. Podemos condenar o ato de forma abstrata. Sim, nós somos ordenados a ter uma postura adequada, melhor, mas nós não podemos. Olha aquele indivíduo, olha aquele maulana, olha a mulher dele, como veste. Você não sabe quanta dor está dentro deste maulana, quanta dor está dentro daquela apá, quanta dor está dentro daquele musalli, não é? Que a mulher não se comporta adequadamente. Ele está constantemente a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para melhorar a situação da esposa, para melhorar a situação da filha, para melhorar a situação das pessoas no geral. E você está aí a apontar dedo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz num versículo, num hadith, não é? Hadith vem no Tirmidhi, por vezes, não é? No significado do hadith, há vezes em que nós condenamos alguém que até já pediu tauba por causa daquele pecado. O hadith menciona que este indivíduo não morrerá sem estar envolvido no mesmo pecado. Não é?
É uma situação de meditarmos e pedirmos perdão, acima de tudo corrigir esta nossa conduta, e que isso poderá ser mais benéfico e até, por que não, fazer-nos aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta deverá ser a nossa postura, a nossa conduta. Quando nós vemos um indivíduo com um comportamento não positivo, não bom, aproximamos e de boas maneiras falamos com esse indivíduo para que haja mudança. Somente desta forma poderá existir mudança, e não sempre usando a força ou palavras pejorativas. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós o tawfiq de pormos em prática esses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.